Informática, internet e tecnologia de volta na sua telinha. Professor Ciro, agora é a hora das tuas dicas. Programa 380, hein, Ciro? 380. 380 vezes Ciro. É isso aí. Hã? Mais ou menos, né? O Ciro começou no programa 32. 350 pra ti, então, Ciro. 348. Já tá começando a confundir, já vai se perder. Ai. Bom, Elton, hoje nós vamos mostrar a matéria do SOS Backup, né? Um programa diferenciado para fazer backup, segurança de dados. Professor Ciro, Pois não. tu vai apresentar o software, então tu mostra, faz que nem o Anderson, que ele mostra a caixinha, Assim? né? Não, assim é coisa de mocinho desse. Ó, esse programinha aqui, profissional. Beleza, então vamos conferir, vamos lá? Bom, Rodrigo, como é que funciona o SOS Backup? Ciro, o SOS Backup é uma ferramenta que faz backup. Ele trata as tarefas que você cria, ele trata como trabalho. A gente vai criar um novo trabalho. Ele tem um assistente para facilitar a configuração desse trabalho, que ele vai te fazendo perguntas, né? A gente optou por não usar o assistente ali. Ele te traz uma lista de aplicações já pré-configuradas. Caso você vá fazer backup de alguma coisa que está inclusa nessa lista ali, ele já te traz toda uma parametrização padrão já. A gente vai usar o genérico, porque é só uma compactação de dados simples, né? A origem é onde estão os dados. Você vai buscar esses dados. Na verdade, você está selecionando as pastas que você quer fazer o backup. Isso. A origem dos arquivos que eu vou compactar, né? Ele te traz já a quantidade de arquivos e o tamanho desses arquivos descompactados, né? Existe a opção de definir itens que você quer excluir desse backup. Por exemplo, eu vou compactar uma pasta inteira e eu quero excluir algumas extensões que não me servem para nada daquela pasta que eu vou compactar. Que não necessariamente precisa entrar no backup. Isso. Tu clica no botão pesquisar para ele pesquisar as extensões que estão no seu computador e você vai adicionando daí as que você quer excluir daquela tarefa, daquele trabalho, né? Ali eu peguei consegue selecionar um bloco inteiro, né? Não precisa ir uma a uma. Ó, ele já excluiu dos 4.000 arquivos que eu tinha antes, já só ficou 1.492 e diminuiu muito o espaço que vai ser ocupado, né? O próximo passo? O próximo passo é selecionar o destino do backup, é onde a gente vai salvar ele. Ele te traz a opção de compactar em zip, ele pode só copiar, ele gera uma mídia, ele grava direto, não precisa de nenhum aplicativo externo, né? Ele consegue gravar direto num DVD, só deixando no CD ou DVD, né? Só deixando a mídia dentro do drive. E ele também copia para FTP, o que é muito interessante. Você coloca ali o endereço do FTP, login, senha e a pasta, ele conecta no FTP e ele joga esse arquivo compactado lá num servidor online que você tenha em qualquer lugar, né? A gente vai optar por criar um zip. Vou definir ali eu consigo selecionar através do botão arquivo ali, mas eu já vou colocar direto ali o caminho, né? Escrever o nome do arquivo. E vamos escolher agora o tipo de backup que a gente vai fazer. Eu optei pelo backup completo, ele vai compactar essa pasta sempre. E aqui você está definindo o agendamento, né? Isso, agendando o backup, botando um horário e a periodicidade dele, né? Eu selecionei a opção diariamente, fazer uma vez por dia esse backup, ao 12h30, com início no dia 9 e sem data prevista para término disso. Então ele vai fazer infinitamente. Toda vez que a máquina estiver ligada nesse horário, ele vai disparar esse trabalho. Ali agora eu vou selecionar a nomenclatura desse arquivo. Que ele pode salvar simplesmente como backup.zip, ou eu boto para adicionar a data e a hora, porque se eu optar por fazer esse backup mais uma vez por dia, ele não vai subscrever o meu arquivo. Seria a versão do backup, né? Isso, é o nome do arquivo que ele vai salvar, né? Dentro de opções, ele tem alguns parâmetros já pré-configurados, como ignorar erros ao fazer backup, pode dar algum erro de compactação, de arquivo danificado, né? Ele ignora isso, ele continua, ele não para o backup por nada. Eu posso escolher para ele desligar o computador após terminar o backup, ou reiniciar, ou abrir um aplicativo assim que ele terminar, ou fechar, né? Bem completo. E ali ele grava um histórico de tudo o que aconteceu, se ele gravou, se ele deu algum erro. O interessante é que quando você finaliza uma tarefa, um trabalho, ele te dá uma mensagem dizendo que é importante você fazer backup também dos trabalhos que você criou.
Caso aconteça alguma coisa no sistema operacional que tenha que refazer, não precisa configurar novamente. Ok. Valeu, professor Ciro, e eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte. Quando você se mete numa enrascada, Ciro, né, qual profissional que você procura? Ciro, picaretagem, Ciro, sacanagem. Ou você está sofrendo uma sacanagem, uma picaretagem? Olha, eu procuro um advogado. Um advogado? Exatamente, né? Quando se mete em enrascada, o profissional certo é um advogado. Isso porque ele é um especialista em tirar a gente de frias, né, Ciro? Sim. Nos tirar e nos preservar de E frio. nos preservar. É o advogado que faz isso. Ele é um especialista. E quando o assunto é tecnologia contábil, a especialista É a SCI. é a SCI, né, que desde 1991 se dedica totalmente ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas contábeis. A SCI é especialista em surpreender o mundo contábil com sistemas inspiradores, simples e de resultado. E só para a gente ter uma ideia, desde 1998 a SCI tem seus sistemas totalmente integrados e em Windows. Isso quer dizer que é tecnologia de ponta usada e aprovada. Para conhecer e comparar os sistemas da SCI, basta pedir uma demonstração sem compromisso. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o site www.tecnologiascontábeis.com.br. Falou em tecnologias contábeis, lembre sempre da SCI, a especialista. Bom, mas agora tem o sorteio do SOS Backup, Ciro. É o Conta pra Anderson. gente aí quais os diferenciais desse software. Me dá a caixinha, É o o Anderson Anderson hoje? que vai. Me dá a caixinha aqui. Então quem levou o SOS Backup foi o Guilherme Pinheiro de Souza Rocha, da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. E ele confere a gente pela TV Vila Imperial. A opinião dele sobre o programa. Simplesmente o melhor programa sobre computador que eu já vi. É simples e fácil de se entender, pois os especialistas comentam de um modo simples que qualquer pessoa pode entender. Então assim, ó, imagina só, o cara vai lá, faz seu trabalhinho no Word, feliz da vida, né? E depois, o que pode acontecer, professor Ciro, se eu não usar o SOS Backup? Bom, se ele não usar o SOS Backup, ele vai usar outra ferramenta ruim, né? Não vai conseguir fazer os backups, não vai conseguir salvar, restaurar. E não vai fazer, que é o pior de tudo. É verdade. Se não fizer backup, o cara perde tudo. Com SOS Backup, resolvido o problema. Valeu, Guilherme, Ciro, Anderson, Rodrigo. Guilherme é da onde, hein? Guilherme, Petrópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Petrópolis, Rio de Janeiro. Um grande abraço ao pessoal de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, valeu a todo mundo aí por mais essa edição do GuardSoft. Obrigado a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.